que está buscando, né, se aperfeiçoar, ter outras visões, outras... Eu tenho certeza que eu não vou ensinar nada aqui hoje para vocês mirabolante, diferente do que vocês nunca viram, sabe, coisas assim. Mas eu tenho certeza que vai abrir várias portinhas. E aí, quando a gente abre uma portinha, a gente começa a pensar umas coisas um pouco diferentes, aí a gente começa a olhar para outras coisas e a gente vem trazendo isso para a nossa aula também. Então, só para eu conseguir direcionar melhor o que eu vou colocar para vocês, porque sinceramente eu vim para cá sem saber o que ia rolar. Mas eu adoro essas coisas. Porque eu não conheço vocês, não sei nem qual é a idade da turma que vocês trabalham, para a gente poder, né, fora ontem que eu conheci as meninas da Nayara, para a gente poder direcionar algo que realmente seja útil. Bom, eu não sei se vocês conhecem certinho mais ou menos a minha história, eu vou colocar para vocês, tá? Comecei balé com 11 anos e foi tarde, assim, para onde eu cheguei depois era bem tarde. Comecei porque eu tinha dores nas pernas e tal, e aí o médico pediu com atividade física, eu já pedia por balé, e aí meus pais acabaram me colocando. Eu comecei balé com 11 anos no Sesc. E o Sesc não sei aqui se tem Sesc. Tem Prudente. Tá, e assim, lá pelo menos, e naquela época, era um ensino de balé bem básico mesmo, né? Assim, era uma mensalidade bem barata, então não tinha muitos recursos e tudo mais. Então, eu vivenciei um pouco dessa vivência de vocês, principalmente aqui do projeto, né? Não era um projeto, mas trabalhava com pessoas que tinham menos poder aquisitivo, como era o meu caso, né? Meus pais não tinham condições de pagar. E, enfim, comecei no Sesc, fiquei lá até os meus 15 anos. Aí chega na fase da adolescência, né? Aí entra aquela crise que os nossos alunos a gente vê hoje acontecendo, né? A crise dos 15 anos ali, de prestar vestibular, disso, daquilo, o que eu vou fazer da vida. Aí começa... Não pode viver de dança. Não pode viver de dança, exatamente. E aí começa aquela questão de querer parar, né? E eu entrei nisso também, passei por isso também, e aí eu parei, a primeira vez que eu parei por 1 ano, e aí a minha mãe que forçou a barra, graças a Deus. Eu acho que, sei lá, talvez eu voltasse depois só depois de adulta. E aí ela falou, não, eu vou te colocar em outro lugar e tal. E aí ela me inscreveu numa escola que era uma escola num bairro, né? Então ainda era uma escola pequena também e tal. Mas aí nessa escola do bairro, eles chamaram um professor de fora. Eu tinha acabado de entrar, faz uns 2 ou 3 meses, eles chamaram um professor de São Paulo para dar aula lá. E aí quando esse professor chegou, ele falou para a dona da escola, falou, olha, essa menina é a que tem que ser solista e nananana. E eu não sabia patavina. A Lemar fazia uma pirueta, e aí a professora, né, a dona da escola falou, como assim? E aí, enfim, aí ele começou a trabalhar lá, e eu comecei a ter aulas com ele e tudo, e aí de lá para frente foi onde as coisas começaram a acontecer. E isso eu já estava com 16 para 17 anos ali, aí eu comecei a ser papéis principais em vários espetáculos e tal, e fui mudando de escolas, fui fazendo outras coisas, e aí eu tive uma escola lá em São Carlos, de onde eu era, por 4 ou 5 anos, e aí tive alguns problemas pessoais, né, assim, enfim, eu me casei e me separei. E aí quando eu me separei eu falei, quero sair daqui. E aí para sair da cidade ali, eu falei, não, eu vou fazer uma pós, eu já fiz fisioterapia, eu falei, eu vou fazer uma pós em São Paulo, porque aí eu fico longe de tudo isso. E aí eu fui para São Paulo para fazer pós. Fiquei 2 anos parada quando eu fui para São Paulo, e aí voltei de São Paulo, comecei a trabalhar em Campinas com fisioterapia e tal, e aí começou aquela dorzinha, né, de quando você tá parada, aquela dorzinha de não fazer aula, de nanana. Aí eu falei, não, vou voltar a procurar. Comecei a procurar escolas, não encontrei um lugar que eu me sentisse à vontade, aí resolvi criar um lugar que eu me sentisse à vontade, aí eu criei a Deleite. A Deleite hoje está com 8 anos. A gente tem lá desde o baby, a gente teve desde o baby a partir de 3 anos, mas a gente teve um período com uma turma de baby de 2 anos, que a gente fazia uma turma de brincando de balé, onde a mãe fazia aula junto com a criança.
E então a gente considera ali dos 2 aos, hoje eu tenho alunas de 60 anos, né? Lá na escola tem balé, jazz contemporâneo, tem tudo. Eu dei aula de jazz, acho que uns 6 meses, que foi o período que uma das professoras precisou se afastar, porque ela teve bebê. Dei aula de contemporâneo bastante tempo e balé, mas o meu forte é balé. É o que eu gosto, é o que eu mais sei fazer, então o meu forte é balé. E no meio desse tudo surgiu a ideia do projeto do Balão Online, de gente, vamos começar a espalhar isso. E eu estou feliz. É uma história longa, com Eu já muitas acompanhei essa coisas. história em um dos vídeos que você postou, não me lembro qual, que você conta que você não encontrou uma turma que você se adequasse e aí você procurou o balão online. Ou você montou a escola. montou a escola depois. E aí, assim, mais pra gente se alinhar, né? Assim, a gente tem muitas diferenças entre todas nós aqui, diferença de idade, diferença de método, diferença de lugar onde vive, quais os tipos de aluno que convivem. Só que a gente tem uma coisa em comum, todo mundo aqui sempre buscou e sempre lutou para estar dentro da dança o máximo possível, né? E eu acho que isso que a gente tem que guardar, assim, porque acho que é isso que importa. E aí me vem uma outra dúvida agora, para a gente direcionar agora a nossa conversa. Qual é o principal problema que vocês passam dentro de sala de aula? O que vocês gostariam de me perguntar? Porque assim, eu posso direcionar a conversa... Eu tenho 1000 perguntas. Vamos lá, porque assim, depois eu dou uma direcionada em tudo que a gente faz lá, como é que a gente faz, como é que a gente ensina, como é que é isso, como é que é aquilo. Só que às vezes eu acho que se eu pegar as perguntas de vocês, pode ser que eu sane mais rápido o que vocês precisam, depois eu pincelo o que a gente faz lá. Tá, então vai, Bárbara. Eu quero contar. Eu queria saber o seguinte, se você já teve problemas com disciplina, né? Muitas vezes porque é um desejo da mãe que a criança faça balé e aí ela chega que ela não gosta da aula. E aí, como que você me aconselharia nesse sentido? Eu quando, lá no começo, eu dava aula eu dei de aula para baby, bem no começo. E assim, não trabalhar com baby não é algo que me atrai, porque vocês viram na aula, eu falo muito, né, baby, se eu falar, ele já se distraiu, já foi, já... Aí se eu entro no mundo dele, quem se distrai sou eu. Então são coisas que não dá muito certo. Mas eu já trabalhei com baby, com crianças ali de 3 a 7 anos, lá no começo, na primeira escola que eu tive. E eu não considero que eu assim, nossa, me saí super bem, não considero. Eu perdi aluno horrores, porque não era minha praia, né? Então hoje a minha praia é com crianças ali de 8 anos até dar, mas desde que ela já tenha tido o baby. Desde que ela já sabe o que é sala de aula, o que é um pouquinho de disciplina e tudo mais. Então, Mari, tá? Então, e eu acho que o grande problema da disciplina está nesse primeiro processo, né? E aí, como é que as meninas lá na minha escola fazem isso? Como é que elas lidam com isso, né? Com essa criança que é a primeira vez que ela entra numa sala e tal. Primeiro, elas trabalham muito com a questão de rotina, né? Então, a criança... A gente vai entrar ontem, eu vi na sua aula, né? Não sei se isso foi imposto ou se foi acontecendo, mas vocês formam uma fila para as meninas saírem da sala e para falar tchau e tal, e tem uma filinha, achei aquilo o máximo, né? Porque a partir do momento que a gente começa a colocar rotinas ali, então, ó, rotina vai ser vir, dar um beijo na tia, sentar, pegar o colchonete, sentar no colchonete e ficar na borboletinha até todas as amiguinhas sentarem. Então, elas já sabem o que elas têm que fazer quando elas entram, né? Então, não é aquela correria, aquela euforia para se pendurar na barra, não, elas já têm uma rotina. Uma pessoa nova que entrar, uma criança nova que entrar, ela vai entrar vendo a rotina das outras e aí isso se torna um ciclo. E aí fica muito mais fácil da gente lidar, né? Então, eu acho que o mais difícil é implantar isso. Então, ó, gente, hoje a gente vai fazer uma aula diferente, vamos lá. Todo dia eu quero que vocês cheguem aqui
pegar o colchonete, sentar e fazer borboletinha. Aí vai entrar, chegar e ir fazendo isso. Aí depois disso é que a tia vai começar a perguntar como foi seu dia. Antes disso ninguém pode falar nada. Criar uma forma de fazer brincadeira com ela, sabe? Brincar mesmo. Então a regra é essa e aí a gente vai fazer essa brincadeira. Como foi seu dia? Eu lembro que quando eu dava aula para criança tinha uma mãe que ela veio falar que a criança não comia vegetais de jeito nenhum, não sei o quê. E que tudo que eu falava a criança fazia. Se eu não podia falar para a criança comer, eu falei, gente, né? Vamos lá, vamos tentar. E aí foi onde eu comecei a brincar com elas durante o alongamento ali, do aquecimento do começo da aula, o que é que elas tinham comido no dia anterior. Então elas já comiam coisas, e aí eu falava, então agora nosso desafio vai ser a gente comer uma coisa diferente. Na próxima aula eu quero que vocês me contem alguma coisa verde que vocês comeram, alguma coisa vermelha que vocês comeram. Então eu brincava com essa questão da alimentação, tentando sanar um problema da mãe, porque não era um problema meu, né? Era um problema da mãe, tentando sanar um problema da mãe, mas fazendo com que elas estivessem lá, fazendo o que era para fazer e conversando, que é o que elas gostam de fazer, né? Contar. A criança gosta de contar. Então, eu acho que quando a gente começa a associar rotina com brincadeiras, né? E a gente saber o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo, aí eu acho que fica um pouquinho mais fácil para a gente lidar com disciplina falando de baby, né? Falando ali antes dos 7 anos, né? Depois dos 7 anos, aquela pré-adolescência ali é tensa, ali é bem tensa. E com essa turminha, né, ela passou pelo baby, ela chegou ali de 7 a 8 anos, eu dou aulas hoje de vez em quando, bem de vez em quando. Porque hoje eu tenho outras professoras que elas são muito mais atenciosas do que eu para essa turminha e elas podem desenvolver o trabalho muito melhor do que eu para essa turminha. Porque eu tô na sala de aula, eu estou muito mais preocupada o quanto eu posso fazer a bailarina ficar boa rápido. E essa turminha talvez não seja isso que ela precise ainda. E aí talvez não seja eu a pessoa mais indicada. E eu acho que quando a gente dirige, né, uma escola ou dirige um grupo de professores ali, é legal a gente prestar atenção nisso. Por mais que a gente goste de estar na sala de aula, tem determinadas turmas que às vezes vale a pena a gente passar para uma pessoa que tem mais perfil. E às vezes a pessoa nem é tão capacitada como a gente, né? Eu sei que tem professores lá que começaram a dar aula faz 1 ano e meio, 2 anos na minha escola. Só que, comparar com 20 e poucos anos que eu dou aula, né, não tem, é incomparável. Só que a paciência que elas têm é uma coisa que eu não tenho mais. Acho que eu nunca tive, na verdade. Então, assim, eu acho que é legal a gente, quando a gente dirige, a gente identificar ali, de 3 a 6 anos. Tá, quais as características que o professor tem que ter de 3 a 6 anos? Ele tem que gostar de criança, ele tem que entrar no mundo da criança, mas ele também tem que saber se colocar para a criança, porque senão vira tudo uma grande brincadeira. As crianças têm que gostar. Então, eu acho que a gente criar esse perfil de professor para essa faixa etária e aí fazer uma autoanálise. E eu? Qual é a faixa etária que eu realmente... Por isso que eu perguntei, se vocês já sabem, né, qual é a faixa etária que vocês querem trabalhar. Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca. E aí a gente acaba achando que eu não sou boa professora, eu não me dou bem. Eu quase perdi uma professora no ano passado, acho que foi, No ano passado, porque eu coloquei ela para dar aula para uma turma de baby, que era baby 3. Era baby 3? Baby 3. 3, 4. Como eu divido as idades, tá? 3 e 4 anos, baby 1. E aí a gente vai trabalhar assim a introdução do que é balé na vida delas. Vai trabalhar ali o que é as posições dos pés. Vou mostrar para ela o que é uma quinta e deixar ela brincar com uma quinta, mas não vou exigir quinta dela jamais, porque ela ainda não tem coordenação para isso. Então ali no Baby 1 a gente trabalha sempre em sexta. Eu vou falar do que eu faço lá, tá bom? O que a gente faz na escola. A gente trabalha sempre em sexta posição de pés, em primeira e algumas coisas em segunda. As outras, esquece.
Eu posso até criar, sabe aqueles tapetinhos que tem? Posso até colocar aqueles tapetinhos com desenhos dos pés para elas conhecerem. Eu acho que é importante elas conhecerem. Mas para trabalhar, são só essas posições. Sexta, primeira e segunda. E aí em sexta eu vou trabalhar lá o tandi, em primeira eu vou trabalhar tandi, em primeira e segunda eu vou trabalhar pliés. Tá? Se eu trabalhar plié em sexta posição com a criança, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar só demi, vou fazer só isso aqui, não vou fazer isso aqui com ela, tá? Porque isso aqui vai forçar o joelho dela, então eu não vou fazer isso. Então em sexta vou trabalhar só isso aqui, trabalhar levez, né? E em primeira posição, sim, aí em primeira posição dá pra gente brincar um pouco mais, dá pra fazer tandi, pointé, né? Acho que são as coisas básicas que vocês devem trabalhar também. E aí em segunda dá pra gente brincar ali de fazer um pliézinho, fazer o échappé, que sai de primeira para segunda. E isso baby 1, 3 a 4 anos. Isso é o máximo que a gente chega. Esqui, bracinho, pegar florzinha, tirar florzinha, as coisas todas, né? Mas isso é o máximo que a gente chega ali de 3 a 4 anos. Depois de 4 a 5, aí elas já estão um pouquinho mais espertinhas. Aí já começa a ficar um pouquinho mais gostoso, né? Aí a gente já começa a trabalhar outras coisas. De 3 a 5 ali a gente já consegue trabalhar mais no centro com elas, em pé, né? Com mão na cintura e criar circuitos com florzinha, história encantada lá, e, enfim, e colocando outros passos, mas os pés mantêm as mesmas coisas. Aí depois de 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí entra o baby 3. E aí essa minha professora estava dando aula para essa turma, de 7 a 8. De 7 a 8 não são tão crianças, né? Essa é uma turma mais tranquila aí para se trabalhar, já está num pré-iniciante ali. E aí essa professora, ela simplesmente não estava se adaptando, porque ela tinha conhecimento, ela era mais tímida, ela entrava no mundo da criança, só que ela não conseguia controlar a turma. Então a turma plantava bananeira, ela era muito boazinha, e aí ela não conseguia trazer essa turma de volta. E aí a professora começou a falar: Mari, eu acho que eu quero parar, porque acho que não é pra mim dar aula e tudo mais, não sei o quê. Eu tô enlouquecendo, tô tomando Rivotril. Exatamente, né? As professoras começam a ficar, não tô dormindo à noite. E aí começa a gerar um mal-estar pro professor. E aí o professor quer parar, sendo que muitas vezes a culpa não é dele, a culpa é de quem colocou ele lá, nesse caso minha, né? E eu comecei a olhar e falei: não posso perder ela como professora, ela tem uma didática para explicar muito boa, né? Ela cria minha, né? Ela começou a balé comigo, então ela usa o mesmo tipo de explicação que eu gosto disso. Falei: não, eu vou puxar ela para turmas mais velhas, vamos ver se vai. Nossa, tô no céu agora. Agora ela dá aula para balé adulto, dá aula para iniciante 2, que é meninas de 14, 15 anos, e as meninas amam ela de paixão. Então, às vezes a gente olhar para um professor e não, né, ver que ele não está se adaptando ali na sala, não é necessariamente que o professor não seja bom, talvez a turma que ele está ali não é o melhor para ele. Então vale a pena a gente pensar nisso. E quando a gente for dar aula, pensar se aquela turma também é a minha cara, né? Porque senão a gente não consegue entregar o nosso melhor ali. Aí fica difícil. Sim. Verdade. E assim, disciplina de acima de 12, 14 anos, eu sou muito chata. Na verdade, a Maribela olha, parece ter boazinha, né? Eu falo, não sou. Entrou na sala de aula, eu sou chata. Acho que Não, né? Tá bom. Uma das primeiras coisas assim que eu faço com a minha turma e com a turma é realmente assustar. Por quê? Que nem ontem eu fui dar aula em uma escola que eu não lembro o nome, mas eu fui dar aula em uma escola aqui. E aí, eu fui dar 2 aulas. A primeira era de 6 a 8 e a outra turma era uma turma um pouquinho mais velha. E aí as meninas mais velhas já chegaram e fala.
E eu entrei pra sala, tava esperando dar o tempo da aula, e essas meninas falando, eu falei, gente, se essa aula for nesse nível de falar, eu tô perdida. Vocês parecem até com algumas das meninas que estavam lá. E aí, o que eu fiz? Eu assustei. Eu comecei a assustar, eu não assustei. O primeiro exercício. Eu dei uma sequência de aquecimento, de perna direita, perna esquerda, perna... Blá, blá, blá. Aí eu fiz assim. Aí elas ficam mudas e aí elas redobram a atenção. Então a minha maneira de lidar com... E não que vocês estavam disciplinadas, nada disso, vocês estavam na casa de vocês, é normal. Só que se eu deixo a aula começar daquele jeito, eu demoro muito tempo para ter a atenção delas. E isso porque eu sou de fora. Normalmente quando o professor é de fora, imagina o professor de dentro. Imagina eu com a minha turma. Isso acontece todo dia. Eu entro na sala, elas estão falando, mas não dou nem boa noite. Eu ligo o rádio e já solto o exercício virando de ponta cabeça. Aí elas... Então, uma das maneiras que eu utilizo realmente para segurar a minha turma hoje é dificultar a aula. Eu dificulto a aula. Aí na hora que elas veem, que eu vejo que elas percebem que elas não estão conseguindo fazer, aí eu vou diminuindo. Adorei. Mas assim, essas coisas de baby, assim, lá a gente tem a professora mais experiente que eu tenho lá de baby, a gente tem hoje 2 professoras de baby e uma substituta. A mais experiente que eu tenho de baby, ela começou a trabalhar comigo desde o começo, desde quando eu abri a escola, e ela já dava baby. Então, com o baby, assim, na Belete hoje, eu não tive problema nenhum, assim. Eu nunca entrei na sala, não, já entrei. Eu entrei uma vez na sala para substituir uma aula que aconteceu alguma coisa de última hora. E assim, como que elas lidam com isso lá? Elas colocam muito essa questão do lúdico, né? De colocar elas têm umas plaquinhas de EVA, que elas desenham o rostinho de uma bailarina e tal, então coloca lá. Então vocês têm que sentar na frente da sua bailarina para cuidar da sua bailarina. Aí quando a criança sai do lugar que você deixou sua bailarina, volta lá. E não escuta a criança. Volta lá, senta lá na sua bailarina que eu vou lá falar com você. Aí elas começam também a aula sempre em roda, né, para ter esse contato visual mesmo de todas. E aí, enquanto está fazendo os alongamentos, cada uma tem o direito de falar. Então aí, vai fulana, conta como foi seu dia, não sei o quê. E nananana. Então elas criam essa rotina. Volta a questão de rotina, né? E essa é a maneira que elas lidam lá, mas não que isso impede de acontecer. Sim. De jeito nenhum. E essa questão de brigas, né? Eu trabalho hoje com um grupo de 23 meninas. 23 meninas, assim, de um nível muito bom, técnico. E para você conseguir com que elas não tenham essa questão de ciúmes uma da outra, de inveja mesmo, né? Isso, essa questão da rivalidade. A gente trabalha muito essa questão do mindset lá com elas, de explicar o porquê que é importante, né? Ter um bom convívio, não sei o que. Olha, não adianta ficar com birra da sua amiga, não sei o que. Bailarina boa é a bailarina que faz isso. Aí toda bailarina que escuta a frase bailarina boa é a bailarina que faz, ela, não importa o que ela faça, você tem que fazer. Sim, e aí você já vai guiando ali, né? Então, às vezes criar, lá eu tinha muito problema de celular, sair para beber água, acho que vocês viram, né, que eu não libero para beber água. As tia chegaram lá, tia, eu cheguei atrasada, não deu tempo de ir do banheiro. Falou, espera um pouquinho. Tia, mas eu não fui beber, espera, porque ela já entra querendo tudo passear, elas querem passear. Isso é uma coisa que lá na escola a gente deixava bem claro com os pais, assim, de que, olha, a criança chegou, você leva sua filha do banheiro e depois traz para dentro da sala. Reuniões em cima de reuniões com pais para falar sobre isso. 60 minutos, né? Só de aula. E assim, outra coisa que a gente tinha muito problema com o baby também era a questão de uniforme.
Não sei se vocês trabalham aqui. E aí aquela questão de cada dia uma que vem com uma saia mais cheia de purpurina do que a outra, aí todas querem ver a saia. Tem corda, tem cabelo, Não, aqui não. Aqui elas vêm, tipo, já foi muito difícil colocar o colã aqui, né? Que é uma coisa assim tão natural pra nós, mas por conta da questão financeira que foi difícil lidar com esse quesito, por ser um projeto social, né? Então tem meninas que vêm assim, direto da escola e vem, de camiseta da escola. Vai fazer o quê? Vai mandar embora. Mas elas têm o colã, ou não? Agora elas têm, de 2 anos pra cá. Mas antes é como eu te expliquei, era na quadra, era camiseta, era bem. Sim. E eu acho que como é que eu lidei com isso lá? Primeiro eu fiz uma reunião com os pais para explicar o porquê do uso do uniforme. E aí tem até um vídeo no canal muito antigo, vocês já viram isso? Acho que não. Um vídeo que fala sobre por que a criança usa uniforme. Olha, você deve amar mais tímida desse mundo, tá dentro. E aí, enfim, aí eu fiz uma reunião com os pais, expliquei tudo que tem naquele vídeo. Expliquei essa questão do porquê não ir com a coroinha, não ir com o titi, né, para não tirar a atenção da outra criança e tal. E aí funcionou muito bem, foi bem bacana, assim. E aí os pais novos que chegam, a gente entrega um guia, por escrito mesmo, por que é importante isso, por que é importante aquilo. Então é uma coisa que vocês podem também entregar aí. A mãe nova que chega e fala, mãe, dúvidas sobre o uniforme, tá tudo aqui explicado. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo Da Tia Mari. Mas assim, porque aí a mãe tem a consciência de que não é um enfeite o uniforme. Né? E elas acham que, primeiro, né, que a mãe tem bebê menina, já imagina a menina de bailarina de titi rosa. Né? E aí, na hora que vai pro balé, enfia o titi rosa no menino, né? E aí chega lá no balé, tá todo mundo de colã, a filha de titi rosa, né? E aí fica difícil manter a atenção da turma. Então, acho que é importante, primeiro, a gente educar os pais, né? Para depois a gente... E é mais ou menos assim que eu lido com essa questão de disciplina. E aí o grupo, né? Esse grupo de 23 meninas, a gente fez também uma cartolina, assim, é um impresso na gráfica tal que eu montei, mas é um papel gigante que fica atrás da porta com as 10 normas da sala de aula. E aí lá tem a questão da água, do celular, não sei o que, não sei o que lá. E aí assim, gente, eu falei que eu não sou legal, não sou pessoa mais iluminada desse mundo no poder da ciência. Então, se o celular tocou dentro da sala, sai. Sai. Olha, pode sair. Pode sair. Então, tem umas coisas que eu lido de uma maneira bem extrema com elas. Só que são 23 adolescentes. Se eu não faço isso, eu não tenho respeito. Então, vocês vão ter que achar esse meio termo. Olha, atendeu uma vez, ok. A próxima vez vai sair da sala. E bailarina não quer. Às vezes, eles no começo, eles podem fazer que nem criança faz, né? De testar. Uhum. No começo, eles podem testar. Você vai fazer Pra mesmo. você vai fazer. Aí você fazer com um. Ninguém nunca mais vai fazer aquilo. É com um. Aí a mãe vai vir, não sei o quê. Aí você vai conversar com a mãe, vai explicar. Ó, já avisei que na sala não tem uso de celular. E é isso. Né? Então, vocês vão ter que ir lidando com a realidade de vocês. Conversar com o dono da escola, né, com o proprietário ali, porque o proprietário também vai ter que arcar com, a direção vai ter que arcar com esse tipo de conduta, né? Senão não funciona. Mas é mais ou menos isso. E muita conversa. Parece que não, mas adolescente adora isso. E vai Né? a aula De inteira. sentar e conversar e nanana. E aí, por reuniões mensais, até entrar numa rotina, põe lá reuniões quinzenais com eles. Gente, o que a gente pode fazer na nossa aula para a gente melhorar? O que a gente pode fazer para a gente ter um desempenho melhor? Vamos lá, qual a sua opinião? Qual isso, qual aquilo? E aí vai criando, porque aí vocês montam uma aula com a opinião delas, né, dos adolescentes. E aí eles se sentem participando. Quando a gente participa, a gente quer fazer dar certo. Né? Então, acho que é uma coisa que vale a pena também. Depois que vocês têm isso muito bem modulado, rodando, o adolescente novo que entrar, ele se adapta. Porque
porque já virou rotina, né? Então, o começo que é difícil, implantar o começo é mais difícil, mas depois vai funcionar.